sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. A prova que eu te dou, ele mudou, não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus. Tudo entregarei, sim,
Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Maranata, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, começando nosso culto da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Hoje é o dia 17 de maio de 2020, aqui diretamente de Ilha Solteira, no estado de São Paulo. Para quem é de longe, para você se situar, Ilha Solteira fica na barranca do Rio Paraná. Já atravessando o Rio Paraná, a gente entra para dentro do Mato Grosso do Sul, né? Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que já estão no Facebook. E hoje à noite a nossa transmissão é só pelo Facebook. Nós não estamos transmitindo pelo Instagram. Então, os irmãos que só têm Instagram, procura alguém aí da sua casa que tenha Facebook e você entra pelo Facebook de algum irmão aí para acompanhar nossos cultos. Também vocês estão vendo que nós mudamos nosso ambiente de realização do culto. Nós viemos para dentro do nosso templo, porque também já estamos nos preparando para a volta dos cultos presenciais. E isso significa dizer que a gente está se ambientando aqui, porque mesmo depois que os cultos presenciais retornarem, nós queremos continuar a transmiti-los para o mundo todo, né? E por isso nós estamos já fazendo os testes. Hoje foi um dia de testes, tanto de manhã como à noite, e provavelmente já essa semana que vem a gente já vai poder entrar também pelo Instagram. Então, para começar, quero convidar a todos para nós orarmos ao Senhor. E por falar em oração, vai colocando já seu pedido de oração ali no grupo da igreja ou no Facebook, para que as pessoas depois, num determinado momento, a gente vai orar pelos pedidos de oração. Então, vamos orar nesse instante para que Deus nos abençoe e receba a nossa adoração. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de, mesmo com a situação da pandemia, temos a liberdade de poder glorificar a Ti através de adoração e através de culto. Para nós, Senhor Deus, essa situação que nós estamos vivendo, ela até final de fevereiro era inimaginável, mas Tu quiseste que assim fosse, Senhor Deus, e nos deste sabedoria, nos deste, Senhor Deus, a tecnologia, a internet, para que a adoração a Ti pudesse continuar. E agora estamos entrando nas casas dos irmãos e dos amigos, das pessoas que têm acessado o nosso Facebook, para que todos juntos, mesmo nas nossas casas, possamos adorar ao Senhor e glorificar ao Senhor. Que cada casa seja agora um templo ao Senhor, um templo de adoração, de louvor a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo prestígio que a gente tem tido e muitos visitantes que têm nos assistido e que têm nos abençoado também. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelos pecados, para que eles não venham atrapalhar com nossa comunhão contigo, e faça com que cada um de nós aqui no templo, também os irmãos aí nas suas casas, estejam sendo, Senhor Deus, perdoados de todos os pecados, para que assim nós possamos prestar um culto em verdade e em espírito, como a Tua palavra requer de cada um de nós. Nós oramos e Te louvamos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós aqui no templo também. Desculpe, irmãos, agora nós vamos então para a música. E hoje já temos condições, hoje à noite, de
tocar hinos. Então, a primeira música é o hino número 15 do cantor cristão, Exultação. Então, nós vamos louvar a Deus com esse hino. Louvemos ao Senhor. Agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Desculpa, irmãos. Agora nós vamos, então, para a música, que hoje já temos condições, hoje à noite, de tocar hinos. Então, a primeira música é o hino número 15 do cantor cristão, Exultação. Então, nós vamos louvar a Deus com esse hino. Louvemos ao Senhor. Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus real Salvador, a Jesus morrendo seu sangue por nós derramou, sejam seus Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Santo Deus, demos glória porquanto no céu seu Filho bendito. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus convida ao raio a Jesus amor os perecidos Deus que pois confia o seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória enquanto no céu seu Filho bendito por nós todas a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória enquanto no céu seu Filho. Esqueci de pegar minha Bíblia. Mas, muito bem, irmãos, nós estamos louvando a Deus através desse hino, Exultai. Quero pedir, assim, perdão aos irmãos, que as coisas ainda estamos treinando, estamos aprendendo a soltar as coisas aqui. Irmãos, eu quero comunicar aos irmãos que nós estamos aí trabalhando nesse sentido de podermos ter pelo menos parte dos irmãos a partir do primeiro do mês de junho, né? Parte dos irmãos aqui no templo. Eu tive essa semana na Igreja Batista Independente e lá eles estão fazendo dessa maneira. E o prefeito lá permitiu isso. Nós vamos ver essa possibilidade também. Por isso que eu mandei uma foto para os irmãos das cadeiras, da disposição das cadeiras. Na verdade, a gente já fez duas reuniões do Conselho de Saúde dessa maneira.
infelizmente, 2 velórios também dessa maneira. E nós estamos, então, trabalhando dessa maneira. Toda a programação do calendário da igreja, a gente teve que suspender. Então, está tudo suspenso por enquanto. E devemos orar para que nós possamos ter condições logo, logo de retomar as nossas atividades como igreja de Cristo Jesus, né? A pandemia ela ainda está em ascensão no estado de São Paulo, e isso nos dá uma incerteza de quando realmente nós vamos retornar às atividades normais aqui no estado de São Paulo. E até quando for necessário, a gente vai estar trabalhando da forma como estamos trabalhando, né? Ok? Mas, por enquanto, isso dessa forma como nós estamos até o final do mês, né? E eu quero agradecer a compreensão dos irmãos, né, que estão cooperando, colaborando conosco nesse sentido, né? Próxima live vai acontecer, então, na próxima quarta-feira, também já aqui dentro do templo. Nós vamos realizar a nossa próxima live dentro do templo, ok, irmãos? Muito bem. Vai colocando aí seus pedidos de oração, né, para que daqui a pouquinho nós vamos voltar a esses pedidos de oração. E nós vamos ter agora uma música para louvarmos a Deus, Aclame ao Senhor. Depois nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas, e nós vamos fazer, a partir de hoje, também esse momento de dízimos e ofertas. Apesar de nós não trazermos até aqui os dízimos e ofertas, os irmãos têm dado seus dízimos, têm dado suas ofertas, graças a Deus. Então, vamos soltar a música? Aclame ao Senhor. Vamos louvar a Deus com esta música também, né? Aclame ao Senhor. A partir de hoje também esse momento de dízimos e ofertas. Apesar de nós não trazermos até aqui os dízimos e ofertas, os irmãos têm dado seus dízimos, têm dado suas ofertas, graças a Deus. Então, vamos soltar a música? Aclame ao Senhor. Vamos louvar a Deus com esta música também, né? Aclame ao Senhor. A partir de hoje também esse momento de dízimos e ofertas. Apesar de nós não trazermos até aqui os dízimos e ofertas, os irmãos têm dado seus dízimos, têm dado suas ofertas, graças a Deus. Então, vamos soltar a música? Aclame ao Senhor. Vamos louvar a Deus com esta música também, né? Aclame ao Senhor. A partir de hoje também esse momento de dízimos e ofertas. Apesar de nós não trazermos até aqui os dízimos e ofertas, os irmãos têm dado seus dízimos, têm dado suas ofertas, graças a Deus. Então, vamos soltar a música? Aclame ao Senhor. Vamos louvar a Deus com esta música também, né? Aclame ao Senhor. As maravilhas de hoje dá esse momento de dízimos e ofertas. Apesar de nós não trazermos até aqui os dízimos e ofertas, os irmãos têm dado suas ofertas, graças a Deus. Então, vamos soltar a música? Aclame ao Senhor. Vamos louvar a Deus com esta música também. Nós não trazemos até aqui graças a Deus. Então, vamos soltar a música. Aclame ao Senhor.
de louvor e glória. Montanhas se prostram aos mares, ao som de teu nome. Alegre de louvo teus grandes feitos, que não desfarei, eu sempre te louvarei. Incomparáveis são tuas promessas, adore ao Senhor, toda a terra e cantemos, onde majestade, louvor e glória. Montanhas se prostram aos mares, ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos, que não estarei, eu sempre te louvarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas. Muito bem, irmãos. Eu quero ler o Salmo 89 com os irmãos. O Salmo número 89, de 1 a 8, que é o momento de nós salmodiarmos ao nosso Deus. Nós já daqui a pouquinho, depois desse salmo, nós vamos orar já pelos... aliás, vamos orar pelos dízimos e ofertas. O Salmo 89 diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamam a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com tua fidelidade ao redor de ti? Nós queremos louvar a Deus porque ninguém é como Deus. Deus é o nosso Deus, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador. Deus é aquele que está entre nós o tempo todo, conhece a nossa vida, nos ama, e nós vamos hoje já ver na mensagem mais uma vez a grandeza do amor de Deus. Então, louvado seja Deus por esse salmo, esse salmista de Etã, o israelita, que compôs esse salmo, também é um salmo messiânico do reino de Davi. Nós vamos agora, nesse instante, também agradecer a Deus por todos os irmãos que têm dado seus dízimos, suas ofertas aqui na igreja. Nós temos sempre esse momento nos nossos cultos presenciais em que a gente ora por aqueles que trazem dízimos e ofertas. E a gente não tem tido esse momento de oração porque os irmãos têm depositado nas contas bancárias, vão aparecer aí no seu vídeo, e você pode fazer o seu depósito do seu dízimo, da sua oferta, nessas contas bancárias. Essa é uma palavra para os membros da igreja, não é uma palavra para quem não é membro da igreja, mas
qualquer pessoa que eventualmente queira cooperar com a igreja, fique à vontade, né? Mas os membros da igreja, a gente espera a fidelidade ao Senhor. Dos dízimos, os irmãos sabem do que se trata. As ofertas, nós temos uma campanha permanente pelo Lar Batista de Crianças. Se cada irmão der em torno de 5 a 10 reais por mês para o Lar Batista das Crianças, nós teremos uma participação bastante interessante sobre esse trabalho, né? Então, participando do sustento de uma das unidades que é a Inúbia Paulista. Também estamos levantando ainda as ofertas de missões mundiais. Então, quando você fizer seu depósito, você já deixa uma oferta também para missões mundiais. Nós temos tido o aumento do dólar, né? E isso tem dado grande dificuldade para as pessoas que têm as pessoas que estão administrando missões, né? E o pastor João Marcos Barretos, que é o nosso diretor-geral da Junta de Missões Mundiais, ele tem pedido, tem orado, né? E nós estamos orando também para que as coisas se estabilizem no nosso país também nesse sentido. E louvamos a Deus por cada irmão tem sustentado a obra do Senhor aqui. Não tem faltado, eu fico muito feliz com isso, que Deus tem sido honrado pela vida dos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Então vamos orar nesse momento, consagrando também os dízimos e ofertas ao nosso Deus. Querido Deus, quero te agradecer de todo o meu coração, Senhor Deus, pelo sustento que tu tens providenciado na vida da tua igreja, Senhor. Nós temos tido condições de cumprir com todos os nossos compromissos, Senhor Deus, inclusive com o sustento de missionários, da qual a igreja participa há muito tempo desses sustentos. Queremos te pedir que assim prossiga, assim continue, bem como também do sustento do Lar Batista de Crianças, Senhor Deus, e também das ofertas de missões nacionais. Mundiais, aliás. Queremos, Senhor Deus, consagrar os dízimos e ofertas que têm sido depositadas e colocadas diante de Ti. E também pedir, Senhor Deus, que cumpra a promessa da Tua palavra sobre a vida dos irmãos que têm sido fiéis, que dizem que as janelas dos céus estão abertas com bênçãos para a vida das pessoas. Então, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos e consagramos as pessoas a esses dízimos e ofertas que foram devolvidos à casa do Senhor aqui nesse período. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos agora para mais um hino, e depois desse hino nós vamos orar pelos pedidos de oração. E o hino é Firme nas Promessas, o hino 154 do cantor cristão. Não, errei, isso mesmo. É o hino Nosso General, é um cântico, na verdade. É o que eu anotei aqui, tem uma confusão aqui, mas é Nosso General. Então vamos louvar a Deus com esse cântico. Pode soltar. Cântico, pode soltar. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Poderoso, sua glória será vista. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Toda arma
chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Muito bem, irmãos, essa foi a música Nosso General com Ademar de Campos, né? E nós, os irmãos veem que ainda estamos bem atrapalhados aqui, né? Mas a gente chega lá, né? Então, a gente chega lá. Devagar a gente chega lá. Os irmãos vão perdoando aí, que nós estamos aprendendo tudo. Achamos... Achou o erro? Então, agora, se achou o erro, conserta. Então, Deus seja louvado aí pela vida dos irmãos aí, Klaus e Paulo. Irmãos, isso é como trabalhar na televisão. E no caso aqui, eu sou o artista, né? E eles estão mais perdidos que cachorro que caiu de caminhão de mudança aí lá no fundo, né? Mas, graças a Deus por isso, a gente está podendo fazer esse trabalho aí. Então, Deus seja louvado também pela vida do pastor Klaus e pelo Paulo, que estão trabalhando aqui nesse sentido aqui, ok? Agora, então, os pedidos de oração. Os pedidos de oração vão aparecer ali na tela, e eu vou orando já por esses pedidos, né? E eu, na oração, vou mencionando cada um, para não acontecer duas vezes as repetições, tá bom? Então vamos orar, todos em oração. Se você também deve estar aparecendo na sua tela, se você quiser acompanhando. Então está aparecendo na tela deles ou não? Tá? Não? Ah, tá. Não, então só para mim aqui, né? Então vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, Jesus Cristo, eu quero louvar, Senhor Deus, pelas que nós podemos chegar diante do trono da graça e apresentar diante de Ti todas as nossas necessidades. E nós te pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas fazendo com que nós possamos fazendo com que as coisas possam acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Não está aparecendo nada ali. Era só um? Então não vi. Muito bem. A irmã Marinalva pede... Não, mas tem um outro pedido aí. Tinha vindo no grupo da igreja do WhatsApp, né? A irmã Marinalva pede oração pela a Josiane, né? Sua filha, que mora lá em Uberaba, Minas Gerais. Então, estamos colocando diante de Deus a Josiane, né? Que tem uma doença crônica, né? Que Deus possa abençoá-la ali, em nome de Jesus, ok? Também a irmã Lourdes vai passar por uma cirurgia terça-feira, se não me falha a memória, nessa terça-feira. Então nós vamos orando pela irmã Lourdes também, nessa terça-feira, que vai passar por uma cirurgia de catarata no AME em Andradina. Mas depois ela também vai fazer uma outra, uma cirurgia aqui na Ilha Solteira. Então a gente vai também lembrar dela em oração. Então os irmãos orem pela irmã Lourdes. Vai passar por 2 pequenas cirurgias, ok?
Aqui tem um pedido. Pastor, ore por meu marido, por favor. Ele está... É a Cláudia, né? O marido da Cláudia, ele é médico no Maranhão, lá numa cidade que eu agora não lembro o nome, e ele está cuidando de muitos doentes com coronavírus. E lá não tem teste, se ele pegar, é difícil, né? Então vamos orar por ele, né? Eles estão fazendo tomografia, né? E que talvez amanhã eles vão receber algum retorno disso aí, né? Então, vamos orar pelo marido da irmã Cláudia, que o nome eu não lembro agora. Eduardo, né? Doutor Eduardo. Também o Márcio, que é aqui de Ilha Solteira, continua já quase 2 meses internado em Araçatuba, no hospital da Unimed. Continuamos também orando pela Nice, né, que o Manuel, são um casal. A Nice, ela estava bem ruim, também com coronavírus, no Hospital das Clínicas em São Paulo, na capital. O Manuel estava no Pacaembu, lá naquele hospital de campanha. Não sei como está ele, mas deve estar melhor. E também o Tiago, um menino, também está com coronavírus, é um enfermeiro, que é sobrinho da Nice também, né? E da irmã Rosilda aqui da igreja. Janaína também é doutora, uma médica que está no Pará. E ela também não lembra a cidade, pegou o coronavírus lá, ela está atendendo pessoas, acabou se infectando e agora está em tratamento. Então vamos orar pela Janaína, que é sobrinha do irmão Oséias, da irmã Ana, né? Então vamos estar orando por eles também. Creio que esses são os pedidos que temos aqui, né? E qualquer outro pedido que o irmão puder mandar, você manda. Põe lá o Junta de Missões Mundiais, irmão, se for possível, né? Vamos repetir juntos aí. Você já deve ter decorado o tema: Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É o tema de Missões Mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A divisa é: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Filipenses 4 e 5 é a divisa da campanha de Missões Mundiais desse ano. Amém, irmãos? Na sequência agora, nós vamos agora sim ouvir a música Firme nas Promessas, que é um hino do cantor cristão, hino 154, enquanto nós nos preparamos para ouvirmos a mensagem do Senhor que virá logo a seguir. Hino 154 do cantor cristão. Pode soltar. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sempre firme nas promessas de Jesus. O vitorioso, a pessoa que vence realmente na vida cristã, fica firme o tempo todo. Nós o tempo todo somos atacados, o tempo todo tem coisas acontecendo que nos tiram do propósito de servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los para abrir todos juntos a Bíblia. Quem tem sua Bíblia aí, na sua mão, em casa, ou também quem tiver sua Bíblia no seu celular, seu computador, porque hoje nós temos todos esses textos aí, em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Para nós acompanharmos essa leitura de Deus. Hoje eu quero falar sobre o sacrifício de Cristo, né? Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, eu vou acompanhar aqui hoje pelo computador, que não deu para a gente imprimir, mas esse texto de Efésios 5, de uma referência a um texto lá do Velho Testamento, que é Êxodo 29, 18. E lá diz assim: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada para o Senhor. A ideia aqui, a expressão que eu quero colocar aqui, que é idêntica nos dois textos, é a ideia do aroma suave ou cheiro suave. Os sacrifícios feitos no Velho Testamento, até Jesus Cristo, todos esses sacrifícios, eles tinham como objetivo de agradar a Deus. Todos os sacrifícios tinham como objetivo de agradar, cultuar, de alguma maneira chegar diante de Deus como um cheiro suave. E tanto no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo também vem com a mesma ideia de cheiro suave se apresentando diante de ti, diante de Deus. Então, desde o Jardim do Éden, em que Deus mesmo trouxe o primeiro sacrifício, ele foi feito no Jardim do Éden. Ele não aconteceu necessariamente lá quando começou a lei, lá no Monte Sinai. Ali isso já era comum, os sacrifícios já aconteciam normalmente. Eles começaram no Jardim do Éden,
e Deus trouxe o primeiro sacrifício pelos caídos, né? E também o último sacrifício que aconteceu foi no Gólgota, lá no Monte da Caveira, onde Jesus Cristo foi pregado naquela cruz no meio de 2 ladrões. Esse é o último sacrifício e definitivo sacrifício que foi feito para que Deus recebe como cheiro suave, como algo que nós hoje vivemos nessa realidade, né? Em Efésios, aliás, em Gênesis 3:21, temos a primeira menção de sacrifício. Diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua esposa, sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Então, essas túnicas de peles, a primeira menção que fala de peles são de animais. Os irmãos sabem, quem já leu Gênesis 1, sabem que Adão e Eva, logo depois que eles pecaram, eles sentiram vergonha e eles fizeram vestidos de plantas, de folhas. E aí Deus mudou isso. Então, com certeza, sacrificou animais, pegou as peles deles e eles passaram a se vestir. Desde então, desde esse tempo, as pessoas começam a se vestir. Então, a nudez, ela não era vergonhosa antes do pecado, mas ela passou a ser vergonhosa depois do pecado. Todos os sacrifícios atingem seu ponto culminante na pessoa de Jesus Cristo. Todos os sacrifícios que começaram lá no Jardim do Éden, passaram por toda a história do povo de Israel e eles culminam na pessoa de Jesus Cristo, pregado lá naquela cruz, lá no Gólgota. Os melhores sacrifícios trazidos pelos homens não trouxeram a justiça exigida de Deus de verdade, né? Então, os melhores sacrifícios que nós podemos prestar a Deus, eles são insuficientes, né? E eles desvanecem, né? E desaparecem. E esses sacrifícios, eles terminam justamente com o sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos, não há mais necessidade hoje de nós sacrificarmos a Deus, né? Em Gênesis 8:20, também temos uma outra menção de sacrifício. Diz assim: edificou Noé, depois do dilúvio, né, um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto no altar, né? Então, temos esse sacrifício que foi feito logo depois do Jardim do Éden, aliás, do dilúvio. Um outro texto que eu quero colocar aqui é Gênesis 22, de 8 a 12. E disse a Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aqui, quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, seu único filho, o filho da promessa, Isaque. E Isaque, então, é chamado pelo pai, e ele diz: mas pai, aqui tem lenha, aqui tem todas as coisas para o sacrifício, cadê o cordeiro? E aí diz: Deus vai providenciar. E aí continua o texto: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, teu único filho. Isso aqui, meus irmãos, é um protótipo do que Deus faria. A diferença é que Deus, ele não interrompeu na hora que seu filho Jesus Cristo estava sendo imolado lá na cruz, né? Porque a cruz acabou sendo esse altar de imolação.
E no caso de Isaque, filho de Abraão, esse sacrifício não aconteceu. Logo depois, na sequência do texto, aparece então um cordeiro, e eles então sacrificam aquele cordeiro, e é feito todo o culto, aquela adoração por Isaque e por Abraão naquele monte, né? Somente o sacrifício preparado por Deus que é suficiente, meus irmãos. Em João 1:29, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João Batista, quando Jesus foi lá no Jordão para se batizar, João Batista reconheceu quem era Jesus Cristo, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus justamente era o animal, o cordeiro era o animal que era sacrificado nos sacrifícios que o povo de Israel fazia. E esse era o Cordeiro de Deus, que seria oferecido por Deus e para Deus, para que todo o pecado do mundo fosse tirado. E hoje nós temos condições de crer em Cristo Jesus, e só pela fé em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. O pecado é tirado de nós no momento que a gente crê em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o último e o único sacrifício perfeito e eficaz que foi oferecido por todos nós a Deus. Mesmo os sacrifícios de animais e todos aqueles cultos descritos no Velho Testamento que foram feitos, os animais de vários tipos que poderiam ser sacrificados, era um sacrifício que remetia à vinda do Messias, remetia a Jesus Cristo que viria. E o sacrifício mesmo, que daria o resultado que esses sacrifícios que eram feitos lá de animais, é o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele paga então os pecados de todas as pessoas que creram e que creem em Deus. Os que vieram antes de Jesus Cristo, eles morreram na esperança de que Jesus Cristo viria. E essa esperança, ela foi eficaz, essa fé foi eficaz para eles também terem seus pecados derramados. E todos os animais que foram sacrificados apenas é um símbolo, um protótipo daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, irmãos, eu quero passar algumas coisas para os irmãos sobre esse sacrifício. O que Cristo ofereceu? Não somente seu amor, não somente seu tempo, não somente sua força, mas ele ofereceu a sua própria vida. Nós sabemos que Deus amou, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou, Deus é amor. Lá em 1 João vai dizer que Deus é amor. Então nós não temos como duvidar do amor de Cristo. Então Deus deu Jesus Cristo por amor a nós. É interessante observar isso, irmãos. Eu sempre me impressiono com isso, porque o amor de Deus, ele foi tão grande, mas tão grande por nós, que até parece que ele foi maior do que por próprio Jesus Cristo. Mas, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo tinha amor por nós. E o mesmo amor de Deus Pai, ele teve para conosco. E eles quiseram nos salvar. Eles querem nos salvar. Eles trabalharam na nossa vida para nos salvar. E para nós restou crer. Nós não precisamos mais fazer nenhum outro sacrifício nem nada. Para nós nos resta crer. E aí, em crendo em Cristo Jesus, nós então não vamos perecer eternamente ou ir para o inferno, mas nós vamos estar com Cristo na vida eterna. Teremos a vida eterna. Em Hebreus 9:22, diz assim: a quase todas as coisas, segundo a lei, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E alguém poderia então perguntar, mas por que Jesus Cristo teve que vir, teve que morrer na cruz, teve que enfrentar todo aquele sofrimento que ele enfrentou e que nós conhecemos a história? Porque Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo, desde que ele
planejou a criação da humanidade, cria o universo, tudo que ele planejou, ele estabeleceu que só o perdão dos pecados só seria eficiente se houvesse derramamento do sangue de Jesus Cristo, né? Em Romanos 3:23, né, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos somos pessoas que precisam do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então nós não temos uma outra saída para as nossas vidas, a não ser crermos no sangue de Jesus Cristo, que é, na verdade, em última instância, o único sangue eficiente para a nossa salvação. Então, meus queridos irmãos e amigos, por que Jesus Cristo? O que Jesus Cristo ofereceu? Ele ofereceu a sua vida por nós. É claro que, graças a Deus, e o poder de Deus exercido sobre a morte, né? Jesus Cristo, ele morreu, efetivamente morreu, e efetivamente foi sepultado, efetivamente ao terceiro dia da sua morte, ele foi ressuscitado por Jesus Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo, e ele então hoje vive, está à direita de Deus Pai, está ouvindo o nosso coração, está ouvindo a nossa prece, a nossa oração, e quer nos salvar, quer glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo através de todos nós. Então, todo sacrifício deveria ser oferecido a Deus. E Cristo foi um sacrifício oferecido a Deus. Então, meus irmãos, os nossos pecados tornaram necessário o sacrifício de Jesus Cristo. Então, para quem ele ofereceu? Ele ofereceu a Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos continuar a servir a Cristo Jesus e adorá-lo em verdade e em espírito, né? Então, que Deus possa tocar no seu coração, na sua vida. Então, a quem Jesus Cristo ofereceu o sacrifício? Ele ofereceu a Deus. A quem nós devemos adorar por isso? A Deus, a Cristo Jesus. Então, todo o sacrifício foi feito por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, para quem foi o sacrifício? Além de Deus. Por nós, talvez não possa dizer para nós, porque nós não temos autoridade para receber sacrifício, mas é por nós, porque esse sacrifício é pelos nossos pecados. Ele, como eu já disse no começo, ele é uma expressão do amor de Deus para conosco. O apóstolo Paulo, nas suas próprias palavras, ele diz que ele era blasfêmio, um perseguidor. E ele sim, é um perseguidor dos cristãos, né? E ele se inclui exatamente como ele chega a dizer dos pecadores, eu sou o pior deles, né? Então, 1 Timóteo 1,13 diz assim: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. O que esse texto está dizendo é o seguinte: Paulo está reconhecendo que era uma pessoa que blasfemava contra Deus, achando que estava servindo a Deus. Ele injuriava a Deus, achando que estava combatendo as heresias contra Deus. Mas ele teve a experiência, a misericórdia de Deus, que, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo encontra ele no caminho de Damasco, e ali o Senhor Jesus Cristo fala com ele, e Jesus diz claramente: eu sou aquele que tu persegues, né? Então Paulo, achando que estava servindo a Deus, ele na verdade estava blasfemando contra Deus, ele estava perseguindo aqueles que estavam servindo a Deus. Então ele reconhece isso aqui em 1 Timóteo 1,13, e ele diz que fez isso na ignorância, na incredulidade. Mas isso que eu queria destacar aqui uma coisa. Às vezes, a nossa religiosidade, ela, em vez de nos ajudar, em vez de ela ser bênção na nossa vida, ela pode ser exatamente o contrário.
porque foi isso com Paulo. Paulo foi um religioso. Ele era um judeu excelente, irrepreensível. Filipenses 3,6 diz assim, Paulo diz assim, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, ele foi um religioso dentro da lei dos judeus do passado, que nós temos no Velho Testamento. Ele, como fariseu, era uma pessoa irrepreensível. E é por isso que ele perseguia os cristãos. Era por isso que ele lutava contra Cristo, né? E ele, então, foi convertido, e essa é a expressão exata, ele foi convertido pelo próprio Senhor Jesus Cristo naquela visitação no caminho de Damasco. E todos nós também devemos ter ciência de alguma coisa. Irmãos, a nossa religião ela pode ser muito boa. Seja ela, se você é batista, se você é presbiteriano, assembleano, quadrangular, ou seja lá o que você for, não adianta nada se você não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta nada, porque as igrejas, as denominações religiosas, elas não salvam. O único que salva é Jesus Cristo, e só Jesus Cristo pode salvar. Então, às vezes a gente pode ser pessoa muito religiosa, pode ser uma pessoa muito consagrada, né? Pode ser uma pessoa que faz tudo certo segundo a religião, mas não faz segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, o que eu sugiro? Aliás, eu apelo ao seu coração. Estude a Bíblia e siga a orientação da Bíblia. Todas as religiões, elas têm erros. Todas as religiões fazem coisas que não são bíblicas. Todas elas. Nenhuma é perfeita. Mas a Bíblia é a palavra perfeita de Deus. E é ela que nós devemos seguir, apesar da religião que nós temos. Você não precisa sair dela. Mas você precisa, com certeza, de Jesus Cristo. O que acontece às vezes é que quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquela sua religião, ela não atende mais o seu anseio, a sua vontade, seu desejo. Você acaba procurando uma que possa fazer isso por você. Lembro da minha juventude, que foi exatamente isso que aconteceu. E eu comecei a estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, então acabei buscando uma religião que pudesse me dar esse know-how bíblico, e graças ao Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou batista, por acaso, mas o que mais me importa, que não é se eu sou batista, se fui luterano, se eu sou isso, aquilo, não interessa. O que interessa é que Jesus Cristo mora no meu coração, na minha vida. Porque Atos 4,12 diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro. Absolutamente nenhum. Seja religião, seja pessoa, seja corpo doutrinário de alguém, não. Nenhum. E só Jesus Cristo pode salvar. É Ele e mais ninguém. Porque também, exatamente para isso que Jesus Cristo veio para morrer na cruz, e para isso que Ele veio, para nos trazer salvação. Sempre lembrando que Jesus Cristo é muito mais do que religião. É muito mais do que qualquer religião. Ele é muito mais do que igreja batista, é muito mais do que igreja qualquer que seja. Jesus está acima disso tudo. Nós precisamos dessa estrutura, vamos dizer assim, dessa estrutura religiosa. Mas o Senhor Jesus Cristo vai muito além disso. Quarto lugar, o tipo de sacrifício. Ele fez um sacrifício pelo pecado. O que matou Jesus Cristo na cruz foi o pecado. Mas o pecado de quem? De toda a humanidade. De todos nós, desde Adão, o pecado original lá de Adão e Eva, passando pela época de Jesus, chegando aos nossos dias, a minha vida, a sua vida. O pecado, ele é presente na vida de todos nós. Já vimos isso hoje aqui.
Então, era o sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, 12 diz, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus. Ou seja, Jesus Cristo fez um único sacrifício. Não há mais outro sacrifício, não resta mais outro sacrifício, né? E ele fez esse sacrifício único, e esse sacrifício ele é suficiente. Basta cada um de nós crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, o seu pecado já tem um sacrifício feito. Se você crer, você tem os benefícios desse sacrifício. Caso você não crer, infelizmente você não vai ter. O que isso significa? Em Gálatas 3,13, vai dizer que ele se tornou maldição por nós. Jesus morreu pelos injustos. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse texto bíblico, ele é muito, muito forte, e na simples leitura a gente não percebe a seriedade desse texto. A maldição da lei, a lei é do Velho Testamento, aquelas coisas que a gente tem tudo escritas lá no Velho Testamento. O que servia aquela lei? Aquela lei, como qualquer lei, ela só serve para mostrar o pecado, só serve para mostrar o erro, aquilo que você errou. Se você não infringir a lei, então a lei não é usada contra você. Mas se você infringiu a lei é usada contra você. Ela não tinha capacidade de salvação. Ela não salvava as pessoas. Apenas mostrava o erro das pessoas. Então elas teriam que crer em Deus e buscar na esperança do Messias, que ainda haveria de vir. Eu estou falando aqui do contexto do Velho Testamento. Então eles deveriam crer. E agora nós, depois de Cristo, que devemos continuar a crer, nos arrependermos dos nossos pecados. Porque o que Jesus Cristo fez foi maldição. Aliás, dizem alguns estudiosos de que os romanos, quando eles condenavam um outro romano à morte, eles nunca condenavam um outro romano à morte para morrer pela cruz. Porque toda morte de um romano era feita de outra maneira. E também era considerado uma desonra para um herói de guerra, ser morto na cruz. Então tiraria dele toda a honra de que ele eventualmente possuía, essa honra de que ele possuía por ter lutado, e apesar de ter perdido a guerra, ou a batalha, ele então mantinha sua honra. Mas se ele fosse pendurado numa cruz, no madeiro, isso era considerado uma desonra muito grande. E foi exatamente isso que fizeram com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o pior do que se podia fazer, a pior coisa que se poderia fazer contra Jesus Cristo, as coisas mais horrendas e horríveis, imagináveis daquela época que as pessoas podiam fazer contra uma pessoa, eles fizeram contra Jesus Cristo. Então Jesus Cristo se tornou maldito por nós. Então veja o que nosso pecado fez com Jesus Cristo. Essa é a maneira que a gente tem que pensar. O que o nosso pecado fez com Jesus Cristo? Ele justamente fez o pior do que poderia ser feito. Por isso, meus irmãos, a gente tem que sempre ter em mente de que nós precisamos adorá-lo com muito temor, com muito tremor, e adorá-lo com toda a sinceridade, porque o que ele fez por nós, meus irmãos, ninguém faz. Não é possível mais fazer. Aliás, não teria eficácia nenhuma se outra pessoa quisesse fazer. Em 1 Pedro 3,18 diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Irmãos, às vezes a gente ouve umas heresias, que a gente fica triste com isso. Mas alguém disse uma vez que se Jesus Cristo tivesse que vir e fazer tudo de novo,
para salvar as pessoas que se perderam, ele faria? Não. Hebreus diz, e agora aqui 1 Pedro diz que não. Por quê? Porque a morte única de Jesus Cristo, ela é eficiente para todo o seu propósito. Não há mais necessidade para isso. Não há mais necessidade. Basta as pessoas crerem em Cristo Jesus. Então, Cristo padeceu uma vez pelos pecados. E não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício, nenhuma outra ação do próprio Senhor Jesus Cristo. O tipo de sacrifício, pelo que vimos nesses textos, foi extremo, foi único, mas foi eficaz, perfeitamente eficaz. Esse sacrifício faz com que nós tenhamos todos os nossos pecados perdoados a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus e nos arrependemos dos pecados. Ainda quero mencionar aqui que não resta mais sacrifício. Não há mais outro sacrifício. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, esse texto está dizendo o seguinte, que se Cristo faz parte da nossa vida, nós devemos fazer um esforço muito grande para que nós não pequemos mais, não voltemos mais para o mundo, não nos joguemos mais para o mundo, não deixemos mais Cristo de lado, esqueçamos Cristo de lado, para que, quem sabe, lá na frente, a gente se arrepender tudo de novo e tudo mais. Hebreus, se você ler o livro de Hebreus, vai entender que isso não é mais possível. Hebreus, ele admite a apostasia, né? E para o apóstata, realmente não há mais qualquer sacrifício que seja eficaz fazer. Isso explica para mim, às vezes, pessoas que a gente conhece, que se afastaram do Evangelho de Jesus Cristo e não voltam mais, não conseguem mais voltar. Porque, de alguma maneira, elas apostataram da fé e eu tenho lá minhas dúvidas. Aliás, eu tenho certeza de que, na verdade, eram pessoas que estavam seguindo a Cristo sem seguir a Cristo. É meio estranho dizer isso. Eram pessoas que seguiam a Cristo sem ter salvação, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Sabe se eu e você realmente estamos seguindo a Cristo Jesus como ele deve ser seguido, como a Bíblia ensina que deve ser seguido. E se não for seguido dessa maneira, infelizmente, a gente não tem qualquer sucesso nessa nossa caminhada cristã. E, eventualmente, a gente desvia. A preciosidade desse sacrifício foi um aroma suave, agradável, quando viu que o homem podia voltar novamente para ele. O grande objetivo de Deus, o grande desejo de Deus. É até interessante, meus irmãos, o grande desejo de Deus é nos ter. E ele fez de tudo para nos ter. E ter o nosso amor para com ele. Efésios 5:2, né, que é o nosso texto base de hoje, diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. Então nós devemos andar em amor, fazendo qualquer sacrifício necessário da nossa vida por amor a Jesus Cristo. Aliás, à medida que nós amamos a Jesus Cristo, à medida que nós amamos Jesus Cristo, nós nos afastamos do mundo e do pecado. Se eu sou uma pessoa que amo muito a Cristo Jesus, eu sou uma pessoa que sou mais santificada diante do Senhor Jesus Cristo. Minha vida está mais adequada diante do Senhor Jesus Cristo. Então, ame como Cristo amou. E Cristo deixou a glória dos céus, e não só deixou a glória dos céus para viver no nosso meio, mas enfrentou esse mundo, todas as tentações, tudo que pôde ser feito contra Cristo foi feito e acabou pregado naquela cruz com desonra, como nós vimos hoje, tudo por amor a nós. Então, o que você é capaz de fazer por Jesus Cristo? Qual a sua parte de fazer por Jesus Cristo? Às vezes a gente fica preocupado, e eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, que às vezes as pessoas resolvem se afastar da igreja, se afastar de Deus, das coisas de Deus, e vão para o mundo. Aí alguém diga, o pastor vai lá, vai conversar com ele. Irmãos, para mim é muito difícil admitir que pessoas tenham que vir à igreja
exortadas ou puxadas pelo pastor. Ou seja, se o amor de Cristo Jesus por você não te constrange, o que uma conversa de um pastor pode fazer? Talvez te traga de volta por um tempo, depois você afasta de novo e vai para o mundo de novo e vai fazendo as coisas erradas de novo. Ou o amor de Jesus Cristo constrange você a amar Jesus Cristo para o resto da sua vida, ou não. Ou você simplesmente vai se perder pelo caminho. Então, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, Jesus quer a gente conosco. O Filho Ixi, agora fiz confusão aqui. Voltando aqui. Em Lucas capítulo 15, versículos 21, 24, diz: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui é a história do filho pródigo. Todos nós somos como filho pródigo. Em algum momento nós estávamos no mundo. E a história do filho pródigo é tão pesada, que ele se joga no mundo, conhece Deus, conhece o Evangelho, vou fazer esse paralelo, mas mesmo assim ele vai para o mundo porque ele quer viver o mundo. Não, quer saber das coisas de Deus, não, das coisas de igreja, que isso? Talvez fosse essa expressão que ele tivesse usado no nosso contexto. E vai para o mundo, vai viver a vida, vou aproveitar a vida, vou ficar legal, na boa, né? E ele gasta tudo que ele tinha como direito de herança, e aí quando ele finalmente está comendo a comida de porcos, veja bem, para um judeu, a pior coisa era mexer com porco. E pior ainda, comer a comida do porco, a lavagem dos porcos, né? Isso seria o pior de tudo. A ideia é que o pecado nos faz chafurdar muitas vezes nessa lama. E quanto mais nós nos jogamos, pior fica para o nosso lado. Graças a Deus, é que esse moço, nessa história do filho pródigo, ele percebeu, ele teve coragem, teve determinação, se arrependeu e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Não quero mais ser filho, mas quero ser um dos seus empregados, porque eles comem melhor do que eu. E foi, voltou, se arrependeu. Só que Deus é amor, Deus é amor. E aí, diz a palavra de Deus aqui, que o pai o recebeu, colocou um anel, ou seja, reconheceu como filho de novo, alparcas nos pés, outra forma de reconhecer como filhos, mandou matar o bezerro cevado, que era um animal que era preparado todos os anos por sacrifícios anuais, e eles então fizeram uma festa pela volta do filho perdido, do filho pródigo. Meus irmãos, todas as vezes que alguém se converte a Cristo Jesus, diz a Bíblia que há festa nos céus. Porque é exatamente isso que aconteceu com esse filho pródigo. Então, no dia que você se converteu, você fez uma festa no céu. Deus fez uma festa por sua conversão. Por pior que possa ter sido sua vida diante de Deus, o apóstolo Paulo diz que era blasfemo, né? Ele dizia que era o pior dos pecadores. Deus sempre está pronto para nos receber e receber os arrependidos, aqueles que têm fé e que humildemente se apresentam diante de Deus, buscando a graça de Deus, buscando a misericórdia de Deus. E por sua vez, tem uma figura que eu gosto demais. Deus então nos dá o que Apocalipse 3:5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida,
e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Essa palavra é uma palavra de Jesus Cristo revelada a João, o apóstolo João, no livro de Apocalipse. Aquele que vencer, ou seja, aquele que vive a vida cristã nos moldes da palavra de Deus durante toda a vida, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, chega no final dessa vida, entra para a eternidade e recebe essa vestidura branca, ou seja, a pureza absoluta, e nunca mais vai ter condição de pecar, nunca mais haverá qualquer possibilidade de pecado sobre a sua vida. Então diz, olha, nunca será riscado o seu nome do livro da vida. Lá no céu tem um livro, onde meu nome e o seu nome deveriam estar escritos. E toda pessoa que crê em Cristo Jesus tem seu nome escrito nesse livro. E aí, se você ler Apocalipse, você vai ver o que é feito desse livro, né? Então, meus irmãos, o seu nome já está escrito no livro da vida? Ele já está lá, firme, e para nunca mais ser riscado? Você crê em Cristo Jesus dessa maneira? Então, qual foi a motivação para o sacrifício? Já vimos no começo, foi o amor e a obediência ao Pai. Vamos colocar da seguinte maneira. Primeiro foi amor ao Pai, Deus Pai, e obediência a Deus Pai. E depois foi amor a todos nós os perdidos. E esse amor nos conduziram o Senhor Jesus ao sacrifício, né? O texto bíblico, para dar base a isso que eu estou falando, está em Hebreus 10, 7 a 10, que diz assim: Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Ou seja, esse texto está nos dizendo o seguinte, que todos os sacrifícios feitos no Velho Testamento, que tinham de ser feitos, eles não eram agradáveis a Deus. O que era agradável a Deus que viria depois, que o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Mas, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você tem feito a vontade de nós? Tira o primeiro, tira a lei. Não adianta mais cumprir a lei. Não adianta mais você não comer carne de porco. Não adianta mais você guardar o sábado, o domingo, a sexta-feira, seja lá o que for. Não adianta mais fazer coisas conforme a lei. Porque ou você cumpre toda ela, ou você simplesmente não consegue cumprir. O único que cumpriu, simplesmente é perdido. E o único que cumpriu a lei toda, sem que nada deixasse de ser cumprido, foi a pessoa de Jesus Cristo. E ele que foi o único, mas ninguém conseguiu isso. Então, Jesus é o que substitui a lei. Então, ao crer em Cristo Jesus, a lei toda foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Ele a cumpriu por nós, né? Então, ele estabeleceu esse novo testamento, estabeleceu essa nova aliança, e é ela que vale para nós hoje. A vontade de Deus, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo. Ou seja, santificados aqui, nós somos separados por Cristo Jesus, pelo corpo de Cristo que foi dado por nós. Então, o último item, meus irmãos, o sacrifício, a finalidade do sacrifício. Sede seguidores de Cristo. A finalidade é fazer com que haja pessoas que sigam a Cristo Jesus. Devemos seguir a sua disposição para o sacrifício, andar de modo digno de trazer frutos dignos de arrependimento. Em Colossenses 1:10 diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, andar em santidade, andar em dignidade,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então aqui são várias coisas: andar dignamente, ser pessoa digna, ser a melhor pessoa da sociedade, agradar-lhe em tudo, agradar a Deus em tudo, frutificando em boas obras, fazer coisas boas, abençoar vidas, abençoar as pessoas, fazendo coisas agradáveis a Deus e crescendo no conhecimento de Deus. E isso só se consegue estudando a Bíblia, só se consegue orando, só se consegue adorando, só se consegue tendo um relacionamento com Deus. Então a finalidade do sacrifício foi para que nós chegássemos a esse ponto, sermos seguidores de Jesus Cristo, cristãos de verdade, de fato, que amam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para concluir então, meus irmãos, como vimos desde o Éden, após a queda de Adão, Deus estabeleceu um plano para salvar as pessoas. Os salvos, no entanto, seriam aqueles que viessem a crer em Deus. Esse crer é a manifestação da pessoa de Deus, de que ele quer, de que ela quer ser salva. Se eu creio é porque eu quero ser salvo. O projeto de Deus incluiu o derramamento de sangue de Jesus, do sangue de Jesus por nós, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas que sangue? O sangue de Cristo Jesus é o único que é eficaz de trazer o perdão dos pecados e lavar os nossos pecados. Mas até Cristo, como foi? Através do propósito de Cristo, que seria o sangue dos animais puros e perfeitos, isso desde Adão até Cristo, até através do protótipos. Aquele sangue derramado pelos animais antes era um protótipo de Cristo. Então eles deveriam, na verdade, crer no Messias que ainda deveria chegar. Cristo é o ápice do plano de salvação, é o suprassumo de tudo. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo e se tornou o sacrifício perfeito e eficiente para a nossa salvação. Ele é o sacrifício perfeito, eficiente, único para a nossa salvação. Não resta mais nenhum sacrifício. Hoje, ao crermos em Cristo Jesus, honramos o seu sangue derramado por nós. E temos nossos pecados, todos eles perdoados, do passado, do presente e do futuro. E estamos salvos para sempre da condenação eterna. Para todo sempre nós estamos salvos. Hoje, infelizmente, há movimentos religiosos que exigem sacrifício financeiro. Você já viu isso na televisão? Faz um sacrifício e manda dinheiro para cá. Irmãos, isso é uma afronta contra o que Cristo faz. Também tem outros movimentos que ainda fazem sacrifício de animais. Isso é uma afronta ao sangue de Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia contra Cristo Jesus. Não resta mais sacrifício de sangue. Então, meus irmãos, o que resta para nós fazermos? A Bíblia fala que nós devemos prestar a Deus sacrifícios de louvor. Hebreus 13:15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Então, oferecer sacrifício de louvor a Deus através de Jesus Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isto é, o fruto dos lábios, dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando eu confesso Jesus Cristo, eu falo de Jesus Cristo, eu vivo Jesus Cristo nesse mundo para qualquer pessoa. As pessoas sabem que eu amo Jesus Cristo, que eu devo falar de Jesus Cristo. Então eu estou glorificando a Deus, estou fazendo esses sacrifícios de louvor. Então, meus irmãos, com muita alegria, devemos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo e louvá-lo e adorá-lo para o resto da nossa vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para no fim dela, nós também termos a vida eterna com Jesus Cristo e sermos salvos e vivermos para a glória de Deus. Amém? Amém e amém. Diz aí na sua casa, no seu sofá, onde você estiver, diz amém, porque o Senhor Jesus Cristo conquistou a salvação para você. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos agora ouvir mais um hino, Não Sei Por Que de Deus, o amor a mim se revelou, que é o hino 377 do cantor cristão. Depois desse hino vou dar a bênção final,
Mas se você quiser saber mais sobre Jesus, se você quiser alguma orientação, você entra em contato conosco através das nossas redes sociais, que nós teremos prazer em mostrar mais coisas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Não sei por que o amor de Cristo se revelou por nós. Então, hino 377 do Cantor Cristão. Pode soltar, meu irmão, Deus abençoe. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Muito bem, meus irmãos. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco aqui no Facebook, os que se manifestaram. Temos aí a irmã Mônica, irmão Osni, irmã Miriam e o irmão Milton, a Thaís, a Edna e Gervásio, a irmã Maria Cícera, a irmã Dirce Paz, Cláudia, Isabel José Conte, Edneide e família, irmão Wilson e família, Alvina, o Gaúcho, né? Aparecida Freire, João Amaral Dalila, Marta Martins, Tiago Batista, abração, Diagão, Dona Fátima Guevea, Maria F, e Valmir, né? Sheila, Rosângela Guedes, Oséias e Ana, Marinalva e Marta Vieira.
Deus abençoe. Esses são os membros da igreja e visitantes. A gente teve a Cícera Paixão e o Silvio Vieira Ferreira, né? Pastor Daniel Santana Leal, e com certeza aí sua esposa, Carmen Silvia Cadelho, Nelson e Nilce Yankee, lá de Ernestina, meus primos, um abraço, e a Carmen Lúcia. Deus abençoe. Esses também que nos dão a honra de estar sempre, a maioria deles sempre tem estado aqui com a gente. Outros também estiveram, não se manifestaram, a gente não tinha como anotar os nomes desses que estavam ali, né? Então, nós temos mais um pedido de oração. Venho pedir a vocês para o pai de uma amiga que é professora de educação infantil em Ilha Solteira, que está em estado gravíssimo de Covid em São Paulo, deve ser em São Paulo, na capital. E só por um milagre, né? É o seu Benedito Gonçalves de Souza. Nós vamos orar, então, por ele. E o Alípio pede oração pela sobrinha Bárbara, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Está internada com dor de cabeça. Deve ter sem causa essa dor, alguma coisa. Então vamos orar pela Bárbara. E também Tiago, né, sobrinho da Rosilda, também da Nice, né, que está com Covid. O senhor pediu a oração pelo Tiago. Na verdade era para o Fábio. Fábio. Isso, né? Sobrinho dela, que está com Covid-19. O Tiago não está doente. Mas eu pensei não no Tiagão aqui, né? Então, esses são os pedidos de oração, que vocês fiquem registrados com eles aí, né? Os irmãos, ainda hoje, nas suas orações, apresentem diante de Deus esses pedidos. Vamos orar? Deus querido, nós queremos colocar todos esses pedidos aqui mencionados ao teu altar de graça. Tenho certeza que tu já sabes a situação de cada um, e nós pedimos pela tua graça, Senhor Deus, que estejas perdoando também os pecados deles, mas principalmente curando eles das enfermidades, Senhor Deus, porque eles são preciosos para muitos irmãos da nossa igreja, Senhor Deus, especialmente aqueles que estão em estado grave, Senhor Deus, que tu estejas colocando a sua mão ali, para que, além do remédio que está sendo ministrado para eles, possam sair dessas enfermidades. Agora, Senhor Deus, nos dê uma semana abençoada, cheia da tua graça, Senhor Deus, uma semana para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Irmão, mais uma live. Castelo forte é o nosso Deus, escudo igual a espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós
átrios, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos de dever, família, vez poder, embora a vida vá